mudar te faria bem. Falaremos com Greg Mitchell, o diretor de cinematics do consagrado estúdio The Coalition, para saber como ele conseguiu superar obstáculos e criar as sequências de história do novo Gears of War, incluindo sua DLC Hivebusters, e como eles fizeram isso em tempo real. Eles trabalharam com transições imperceptíveis e em 4K. Veremos mais informações sobre os desafios que uma equipe enfrentou e como eles fizeram isso. Vamos dar as boas-vindas ao Greg Mitchell, diretor de cinemática da Microsoft. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Nive. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou animado com a apresentação. Vou compartilhar a tela e vamos começar. Maravilha. Nós estamos animados também. Fique à vontade. Obrigado. Vamos lá, a apresentação é essa, uma mudança te faria bem, trabalhando em tempo real com o Gears 5. Eu sou o Greg Mitchell, diretor de cinemática do The Coalition Studio, da Microsoft, e eu estou trabalhando com o Gears já há 15 anos. O Gears, claro, é uma das sagas mais importantes da história do videogame. Foi lançada muito bem em 2006, definiu a primeira geração de jogos em HD e virou uma franquia milionária, com 45 milhões de jogadores no mundo inteiro. A gente vê os diferentes títulos, incluindo o Gears 5, que vai ser nosso principal assunto de hoje. Também lançamos o Gears Tactics há mais ou menos um ano, Xbox 2020, e tivemos a DLC Hivebusters em dezembro, que foi uma expansão para o Gears 5. Então eu vou falar bastante do Gears 5 ou Gears 5, mas também vou falar da DLC Hivebusters mais para o final. Deixa eu até parar de compartilhar a tela, porque eu quero falar no que a gente está pensando no momento. Porque eu acho importante mencionar que a vida anda diferente, não anda? Esse é um momento de transparência. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu estou muito feliz de representar o Big Festival esse ano, de verdade. Eu estou grato por estar aqui e eu fico muito feliz por poder compartilhar diferentes histórias no mundo inteiro sobre criar o Gears of War durante tanto tempo. Então, eu estou muito grato por estar aqui conversando com todos vocês hoje. Só que, infelizmente, eu não estou num palco, eu não estou num púlpito, eu não estou junto com vocês. Eu estou aqui no meu escritório, em casa, em quatro paredes. E eu estou falando com vocês aqui nessa câmera e eu tentei arrumar a minha sala para ficar interessante, sabe? Eu coloquei a mesa para o lado, eu coloquei as anotações aqui. Não é perfeito, mas é o que tem para hoje, né? Pronto, dito isso, vou compartilhar minha tela de novo. O que eu tô tentando dizer é que eu queria estar aí com vocês pessoalmente, de verdade, sabe? Eu fico muito feliz quando eu viajo e falo da minha experiência ao criar esses jogos. E o que é interessante também é que eu já visitei o Brasil. Isso aqui foi no verão de 1996. Eu estava lá trabalhando com uma equipe de produção de vídeos. Eles estavam fazendo diferentes vídeos sobre pescar diferentes peixes. Eu vi toda a beleza da Amazônia. Também viajei para outras áreas perto do Paraguai e da Argentina. Estou muito grato pelo convite por estar aqui, mas queria estar aí, presencialmente com vocês. E a gente vai falar o quê, né? A pandemia mudou tudo, pelo menos para o futuro próximo. Essa é a realidade agora. A gente está no modo de mudança. Não dá nem para expressar o quanto a Covid afetou todo mundo, desde o drama na vida pessoal até a nossa saúde, até os relacionamentos, até relacionamentos de trabalho. A Covid teve impacto no mundo inteiro, mudou nossa vida, mudou nossa interação, mudou como a gente joga. A gente costumava fazer as coisas em grupos e agora a gente faz tudo nessa caixinha do computador. É a vida, né? É a nova realidade. A gente tem que aprender a evoluir, trabalhar e colaborar. E quanto tempo que isso vai durar, né, pessoal? A gente não sabe. E com certeza a gente vai ter mudanças permanentes por causa de tudo isso. Seja trabalhando do escritório ou de casa, provavelmente um dos resultados disso vai ser a gente trabalhar muito de casa. E no momento, a gente tem que entrar para a seita, que dói menos, tem que aceitar. E todo mundo está lidando com a pandemia já há mais de um ano. Só que vamos falar da mudança de forma geral. A mudança e a evolução fazem parte da vida. Elas acontecem o tempo inteiro e, às vezes, quando a gente está à vontade, quando a gente está na zona de conforto, a gente acaba se acomodando. Mas é importante pensar em como a gente lida com a mudança e como a gente aceita essa mudança.
Porque isso vai fazer uma diferença de se a gente vai só deixar a mudança nos afetar ou se a gente vai usar a mudança como um propulsor. Por isso que a gente tem que receber a mudança de braços abertos, aprendendo e crescendo com ela. A gente tem que ver os benefícios da mudança. E quando a gente aceita a mudança de braços abertos, como que a gente pode então influenciá-la, criá-la? Eu quero me concentrar nisso hoje, em instigar e influenciar a mudança. Hoje nós temos uma história positiva de como uma equipe de cinemática aceitou de braços abertos e influenciou o processo da mudança no mundo. Pronto, desabafei. Vamos começar com uma montagem de vídeo do Gear 5. And just to let you know, all these scenes were captured on an Xbox One. E olha só, todas essas cenas estão no Xbox One X em 4K. Não sei o que vocês estão vendo, né? Porque acaba tendo uma compressão por causa da transmissão. Talvez o frame rate não esteja bom, mas com certeza vocês encontram isso no YouTube. Tem muito fã que adora compartilhar esse vídeo. E a cinemática em tempo real não é uma novidade para o Gears of War. A gente teve desde o primeiro jogo, mas isso era novo para essa equipe da The Coalition. A Microsoft comprou essa franquia em 2014 e deu ela para a Coalition. E a gente tinha uma equipe de cinematics só para isso, com a pré-renderização. No entanto, o desafio era pegar essa equipe e evoluir a equipe para fazer cinemática só em tempo real. É disso que eu estou falando, de aceitar a mudança de braços abertos e mandar muito bem fazendo tudo em tempo real. Agora, por que isso é bom para nós e para o jogador? Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre os obstáculos que a gente teve que superar. E eu vou mostrar os resultados. E eu vou pegar vídeos e mostrar os vídeos para vocês aqui. E eu quero que vocês gostem do que vocês vão ver, porque para mim é muito importante compartilhar o trabalho que a equipe fez, porque eu morro de orgulho deles. Sempre faço isso quando posso e a gente vai ter uns momentinhos da apresentação para fazer isso. Vamos falar então sobre melhorar a experiência do jogador. Com a abordagem em tempo real, a gente tem uma continuidade boa, com transições impecáveis. E isso é fácil, não é? Isso é basicamente esperado, porque acontece em todos os jogos. Mas foi a primeira vez em que a gente fez as transições imperceptíveis no Gears of War. E a gente queria uma gameplay em que o jogador sentisse que o personagem estava imerso naquilo, desde as cinemáticas até o gameplay. Como é que a gente consegue uma transição perfeita ou um corte de câmera perfeito? Era isso que a gente queria fazer para criar imersão. Tem também o inventário do jogador, que no nosso caso é principalmente de armas. Então, seja pegando alguma coisa do ambiente ou usando uma arma na cinemática, a última coisa que a gente quer ver é um problema com relação à renderização da arma. A gente entende que aquele personagem está junto com a história. Quando a gente tem uma coerência do começo ao fim, a gente não quer que apareça a arma errada. Então, com personagem customizável ou com visuais diferentes, claro que a gente quer ver aquilo na cinemática também, não dá para ser diferente. Ou se eles estão jogando na lama e tem um monte de mancha de lama na roupa, claro que na cinemática a gente vai esperar ver a mesma coisa. O personagem não pode estar limpinho só porque foi mais fácil renderizar assim. Não, tem que ter coerência. Esse é um benefício para o jogador. Tem também uma experiência melhor na formatação. Por exemplo, com uma cena pré-renderizada no Xbox, a gente vai ter 16:9. Mas se for pré-renderizada para PC e a pessoa tiver com um monitor de 21:9, a gente vai ter essas faixas pretas no canto. E claro que a experiência não vai ficar legal para o jogador. Não, a gente quer usar a tela toda. E com a renderização em tempo real, a gente consegue fazer isso. A gente redimensiona essa proporção, usando toda a tela para o monitor ser completamente utilizado no PC. Além disso, não tem compressão de vídeo. E todo mundo sabe que a compressão é uma droga, né? E tá, eu sacaneei um pouco essa imagem, eu queria que ela ficasse ruim mesmo. Porque 10 anos atrás, a compressão não era boa e ela melhorou muito. Só que para que ter compressão? Para que usar codecs? Pense em um vídeo rodando no Xbox. Dessa forma, a gente pode ter a mesma qualidade na cinemática que a gente tem no jogo, com os ativos do jogo. Assim a gente tem mais clareza, a gente não precisa trabalhar com nenhuma compressão de jogo.
Muito bem, falei dos benefícios para o jogador. Agora vamos falar por que a gente na The Coalition gosta da renderização em tempo real. Número 1, a gente está trabalhando com vários produtos diferentes e com o dimensionamento a gente consegue usar um único disco. Então pode ser um Xbox One, um Xbox One X e não tem problema, a gente usa isso e aplica o dimensionamento e é mais fácil para a gente porque a gente trabalha só com um tipo de disco. E trabalhando só com um disco, a gente não vai ter que fazer o lançamento de diferentes versões. A gente não vai fazer uma série de vídeos renderizados para 1080 e depois outra série para 4K. Isso é muito bom, a gente faz o dimensionamento automático. Além disso, os vídeos em 4K estão super populares e a gente sabia que a gente ia começar a utilizar 4K. E para ter um vídeo de alta qualidade, ele vai ser grande. Mas e aí, como é que a gente bota isso em um disco? Tudo bem, a gente pode pôr outro disco, mas é uma porcaria ter que ficar fazendo isso, né? Mesma coisa com o tamanho de download. A gente não quer um download gigantesco que você fica esperando por causa da atualização de 4K para os vídeos. Fica mais fácil manter o tamanho no mínimo necessário e colocar tudo que a gente precisa. Porque se a gente vai ter diferentes gêneros, acessórios e personagens, por que não fazer o carregamento das animações, dos efeitos visuais, dos sons, usar as câmeras, usar os personagens e rodar tudo isso em tempo real? Melhor, menos espaço de disco, sem ter que colocar o vídeo em 4K completo. Outra coisa importante é o feedback de tempo real do Xbox. Muitas vezes, com renderização, a gente faz a análise em um lugar diferente, com um jogador diferente, com codecs, e daí a gente faz um teste diferente, como está sendo feita a renderização. E a gente vai ter que ver como fica o resultado em cada conjunto de componentes. Só que com a renderização em tempo real, a gente vê exatamente como vai ficar naquele dispositivo para o qual ele foi criado. Isso é bom porque a gente consegue melhorar mais rápido. A gente consegue ver o resultado no dispositivo para o qual a gente está criando aquilo. Olha, vou ser sincero, a gente teve uma cena pré-renderizada no jogo que foi o crédito de abertura. A execução disso aqui veio com tudo para a gente. Teve o pessoal da Elastic TV, uma terceirizada que fez isso aqui para a gente, e ia demorar muito ensinar para eles como fazer em tempo real para o prazo que a gente tinha. Então foi mais fácil a gente mandar eles fazerem como eles sabiam fazer, criar a sequência de abertura e transformar isso em um arquivo de vídeo. Então foi em 2K, que tinha dimensionamento para cima ou para baixo, dependendo do sistema. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente falou dos créditos de abertura, a gente fez uma visualização no Engine. E a gente trabalhou com uma produção em tempo real, dentro do Engine, para sentir como que a gente ia lidar com os créditos, para conseguir fazer a aprovação dessa sequência. Daqui a pouquinho eu falo mais disso. Mas só para vocês saberem que a gente tinha pré-renderização aqui, no crédito de abertura. E eu falei bastante de cinemática com pré-renderização, mas deixa eu falar de playback com pré-renderização, porque isso é uma vantagem legal. Com isso no disco, a gente vai e roda esse disco direto para a tela, e a gente faz outras coisas no fundo. A cinemática é como uma cortina digital. Quando a gente está no teatro, se eles têm que mudar o palco, eles fecham as cortinas, fazem uma pausa, alguém fica ali enrolando um pouquinho, e quando abre as cortinas, o cenário está diferente. É basicamente isso que a gente faz. Eu não quero pensar na cinemática como uma tela de carregamento. Eu acho que as cinemáticas melhoraram. Não são só uma tela de carregamento mais sofisticada, mas elas servem para mascarar uma atividade que a gente está fazendo por trás. Quando tem uma cena pré-renderizada, a gente tira esses dados do disco e manda para a tela. E daí a gente vai e faz a fase A. E quando a cinemática está na tela, a fase A fica descarregada e a fase B é carregada. E a cinemática estava lá não só para a gente progredir na história, mas para a gente fazer umas paradas técnicas e táticas no fundo, ou às vezes até para limpar e mandar para a lixeira a fase A para poder entrar a fase B. Essa é a vantagem de ter a pré-renderização da cinemática. Mas o que acontece quando a gente faz em tempo real? Porque a gente ainda tem que mostrar a cinemática enquanto a coisa está rolando, mas agora a gente não tem tanto da fase carregada e tem uma seção ali que está com a cinemática. Ou seja, a gente está compartilhando o espaço entre gameplay e cinemática, porque a cinemática está sendo processada em tempo real e jogada na tela. Então, enquanto a gente faz isso, a gente vai descarregando a fase anterior e carregando a próxima fase. E essa fase não pode ser tão grande, porque a gente também precisa de espaço de desenvolvimento para a cinemática. Nós precisamos de força para fazer isso, e a gente precisou descobrir como fazer isso funcionar. Agora pensem, num dispositivo tem GPU, CPU e memória.
Agora, com tudo em tempo real, a gente está usando um pouquinho de cada componente. Um pouco da memória, da CPU e da GPU vão para a gente colocar essas coisas na tela. O que isso significa? Isso significa que a equipe de cinemática vai ter um desafio, mas o estúdio inteiro vai ter outros desafios. Quando a gente fala que vai ter tudo em tempo real no jogo, na verdade, é o estúdio inteiro que está decidindo fazer isso, que todo mundo vai ter mais trabalho e todo mundo vai ter que ceder um pouquinho no tamanho das fases e no quanto de cinemática a gente vai carregar ao mesmo tempo. A gente se comprometeu com isso. Agora, então, que a gente assumiu esse compromisso, deixa eu falar dos desafios para a equipe de cinemática e o que a gente está enfrentando nesse caso. Em primeiro lugar, a nossa equipe, aqui na área de Vancouver, tem muitas pessoas autônomas e muitas pessoas trabalham com conteúdo linear. A gente tem um pipeline e a gente está trabalhando com uma versão um pouco antiga do Engine Unreal. E tudo bem, não faz mal, porque a nossa esteira funciona muito bem com criação linear e com pessoas que conseguem trabalhar no Engine. Então, temos uma equipe dividida. Tem o conteúdo linear e tem também o pessoal trabalhando no Unreal. Tem também o resultado no Xbox. E a equipe estava assim: tinha storyboard, pré-visualização, layout, edição e animação trabalhando no Motion Builder, no Maya e no Premiere. E aí tinha um outro grupo com iluminação, pós-processamento, efeitos visuais, arte tecnológica, roteiro, meshing e design trabalhando no Engine. E claro que tinha interação entre os dois, mas a equipe foi dividida assim. Funcionou bem para o que a gente estava fazendo, mas não é assim que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar assim, onde a equipe trabalha. Tudo começa e acaba no Engine. A gente devia armazenar e fazer todo o nosso trabalho no Engine Unreal e depois ir para o Maya, para o Houdini ou para o Pro Tools para fazer outros trabalhos e voltar para a Engine. Esse é o objetivo. A gente ainda está chegando lá, mas é o que eu quero para o futuro. O primeiro desafio para você fazer algo desse tipo acontecer é a experiência da equipe. Então, eles não tinham essa experiência. Então, a gente falou que a gente ia começar para fazer funcionar. A gente estava fazendo a renderização de um PC com Gears 4. A gente fez um teste com o Xbox One, o Xbox One, e não tem muita diferença entre um e o outro. Você consegue ver algumas diferenças no detalhe de luz e efeitos, mas de forma geral está muito bom. Porque com isso a equipe conseguiu bastante confiança também. Então a gente conseguiu melhorar essas salas, essas imagens já renderizadas. E a gente conseguia cobrir todos os problemas que surgiam com tempo real. Esse foi um teste que a gente teve, basicamente. E a gente conseguiu ganhar confiança com esse teste. Outra vantagem que a gente tem com cena pré-renderizada são ambientes amplos. Se você quer dar aquela sensação de amplitude, que algo é muito grande, a gente pode pegar uma área, fazer o meshing e a gente usa a cinemática pré-renderizada. Então você pode usar os seus sets customizados, você consegue aumentar a resolução de qualquer coisa, você consegue modificar o set para ele ficar de acordo com a cinemática e você consegue deixar o mais expansivo e o maior tamanho possível. Mas com o tempo real, você não consegue mais, então a gente precisava de outra solução. E o que a gente fez? Isso aqui. Só para explicar um pouquinho aqui, a gente tem uma cena de abertura do Gear 5. A gente usou algo que estava na indústria há algum tempo, o matte painting. A gente queria dar uma impressão desse jogo ser algo especial. E a gente achava que ia ser difícil se a gente não utilizasse essa técnica. Então a gente tinha 3 pessoas trabalhando em tempo integral, fazendo muito skybox e investiram muito tempo nesses matte paintings. Eu acho que ficou uma coisa linda, ficou realmente uma impressão de expansão e amplitude aqui maravilhosa. A gente falou de transições impecáveis, né? Isso é uma novidade pra gente. A gente tinha que achar um jeito de conseguir fazer essas transições impecáveis nos nossos jogos. Isso se fosse ser um blend de câmera ou se ser um corte de câmera. E a gente queria ver como é que ia funcionar, como é que a gente ia fazer o board e fazer o teste dessas transições. E a gente queria que essas transições fossem impecáveis, entrando numa cinemática e saindo de uma cinemática. Às vezes você tem um ponto de corte que é fácil, então aqui, por exemplo, ela aperta o botão, a Kate aqui, e aí você consegue ver que acontece alguma coisa na porta. Aqui é uma transição mais fácil, mas a gente estava fazendo um Gears of War
que tinha transições impecáveis pelo jogo todo. Isso foi pela primeira vez. Isso deu muita confiança para a equipe e foi um problema difícil de resolver. E falando em continuidade de objetos, a arma é uma grande questão. A gente tem mais de 60 armas no Gears of War. E os personagens estão sempre usando, né, a arma ou estão com a arma nas costas, por exemplo. Então, é importante que você tenha essa continuidade, porque se você tem com aquela arma e você vai ficar com aquela arma o jogo todo, quando entra na cinemática, não pode mudar de arma e a hora que você sai da cinemática está com outra arma de novo. Então, a gente tinha que ver como é que a gente ia fazer a gestão das armas. A gente tinha que usar a criatividade também na gestão de arma, se ia ser uma arma de uma mão só ou se é uma arma pesada. E a gente tinha que ver como é que a gente ia gerar essa coerência, essa consistência, para que a gente conseguisse ter o blend certo. Então, as armas de duas mãos ficou o que era mais consistente para a gente. A gente usou isso meio como default. Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma cena que o Lancer está com essa arma e depois tem um Hammerburst. E aí são armas de duas mãos. Então a gente vê essa consistência, olha só, a mesma arma, isso na cinemática. Então o jogador continua com a arma de escolha dele durante a cinemática, entra cena e sai cena. Então você continua com a arma que você escolheu. Isso pelo jogo todo, seja na cinemática ou fora. Isso gera essa imersão no jogo. E a gente tinha as práticas de cinemática também, para fazer simulações. Então a gente queria ver como é que ia funcionar a cinemática com aquela arma. Então, de novo, a escolha foi trabalhar com armas de duas mãos. E a gente começou a criar regras de como que a gente ia lidar com essas armas. Então, por exemplo, para que a arma tivesse nas costas quando você quisesse que as mãos daquele personagem estivessem sempre livres na hora da cinemática. Mas o mais importante era o elemento de sempre serem armas de duas mãos. Então, se você estava com a arma na mão, antes de entrar na cinemática, ele ia colocar a arma nas costas ou guardar a arma para que você entrasse na cinemática e você tivesse sem as armas na mão, se fosse o caso para aquela cinemática. E a gente também tinha que entender como é que ia ser a gameplay para ver como é que ia ser a movimentação da arma. Se a gente ia ter que fazer um estilo de animação diferente, por exemplo. E aqui a animação está testando como é que a gente ficaria com a cara dessas armas usando por duas mãos. E aqui, olha só, que dificuldade, né? Essa arma aqui perfurava o chão, porque era uma arma de fato bem grande. A gente tem muita arma muito grande no Gears. E olha só, às vezes você está com uma arma grande e aí você está no ângulo da câmera. Olha esse ângulo. Como é que você vai fazer a interação íntima aqui entre os dois personagens se você tem a arma na frente da câmera quando você está olhando por cima do ombro? E a gente não quer perder esse tipo de possibilidade, mas como é que você contorna ele então? A gente foi bastante persistente em termos de como lidar com as armas. A gente criou esse proxy de armas. Então a gente colocava o proxy nas costas dos personagens para representar um substituto, digamos assim, a arma, para que você vê como é que ela seria presa, como é que ela se movimentaria durante uma certa cena, um certo corte. E aí você conseguiria, então, esconder ela melhor de um certo ângulo ou outro. Mas era importante ter esse tipo de substituto para a gente saber que qualquer que fosse a arma que estivesse sendo utilizada, a gente ia conseguir contornar essa questão do ângulo. Então, e parece um casco de tartaruga, digamos assim, né? Esse substituto. Performance, né? Desempenho. A gente estava com um objetivo de 30 quadros por segundo. A gente queria 30 quadros por segundo para a cinemática. E a gente queria incluir a questão de iluminação para garantir que a cinemática tivesse a melhor aparência possível. Então, olha os dados todos que tem aqui na tela. São de tech art, de iluminação, e você tem que garantir que você não vai estourar o orçamento ali, né, para você conseguir manter o seu frame, você vai manter o frame rate. Então, você tem uma textura que não vai ser repetida e você pode tentar buscar, então, uma textura que você consiga substituir para que você não tenha aquela única textura utilizada uma única vez, gastando memória. E se você tem uma animação que está carregando, ela está ali ocupando espaço. Se você não vai utilizar depois, então faz menos sentido. Então, a gente tinha várias equipes para parar e olhar como a gente conseguia manter a consistência de desempenho do jogo. Eu também falei um pouquinho sobre as ferramentas de revisão. A nossa equipe de ferramentas fez esse visualizador.
Então você conseguia carregar o jogo e você conseguia ver as cenas em tempo real e controlar. Então a gente está usando o controle aqui para pausar a cena, para voltar para o começo, para começar a tocar de novo, para acelerar, adiantar para outra parte, pausar de novo, e aí você ir de quadro a quadro, indo para frente ou para trás. E se você estiver usando algum tipo de RV ou de revisão para cinemática, isso é muito importante, porque a gente queria ver como é que ia ser o resultado final do que a gente estava fazendo. Então é muito importante ter acesso a esse tipo de ferramenta, para a gente conseguir ver as cenas nos dispositivos. Então, a gente olhava a iluminação, a gente via se precisava fazer alguma outra diferença de edição no PC, e isso ajudava muito. Eu falei bastante sobre as questões técnicas até agora, né? E esses foram obstáculos que a equipe teve que superar para conseguir, de fato, chegar a esse conteúdo espetacular do jogo. E com isso eu quero mostrar um pouquinho do trabalho que a gente fez. Essa cena aqui é o Burned Up. Ela tem 4 minutos e meio, mais ou menos. E eu vou tocar a cena, vou ficar quieto um pouquinho, deixar vocês assistirem. E se não ficar linda, vocês vão ter que achar no YouTube, porque é para ela estar linda. Então vocês vão lá e acham para assistir de novo. E essa é uma das partes do jogo, tem 4 minutos e meio, é uma das partes mais empolgantes, mais legais, porque tem performance dinâmica, tem uma tensão inicial que vai se acumulando até você chegar a essas explosões que você tem no fundo da tela. E é um exemplo excelente do que a equipe conseguiu conquistar com tempo real no Xbox. Vai ser indicado para premiação no Annie Awards. E então eu vou parar aqui um pouquinho e deixar vocês curtirem a cena. Vamos lá. So, Del, see any friendly faces you recognize? Maybe that's the peaceful protester who broke my nose. You deserve worse than a broken nose. Why don't you show me what I deserve? Stop! Enough of this shit! You're a goddamn coward! A coward? Wow. Well, have I got news for you? Pause. Don't. Guess who ordered the first shot, Del? Directly into those peaceful protesters of yours. Yeah, that's right. Lieutenant Pedigree there. Guys. Come on, guys. Look, I mean, they were throwing incendiary... The whole thing was confusing, all right? I didn't mean to have it happen. Never mind. Beep, beep! Cavalry's here! Look, we can discuss this later. Come on. Double time it! I need to get these people out of here! Shit, we're blocked! All trucks! Back up! Back up! Here, we're gonna lose the convoy. Need the hammer. What now? It's ready to fire, right? Kid, I don't even have the coordinates. Well, use me. Are you nuts? Maybe. Distract my armor and offset. No, I'm not doing that. Too bad, Barrett. We don't have a choice. Grenades! Covering fire! Barrett, I'm almost there. Get ready. I really don't know about this, kid. Barrett, now!
shit at work. Barrett! Barrett! What's going on? Can't control the... Ira, shut it down! Shut it down! God damn it! Just run! Oh, no. Move! 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 Shit! Everybody out! Everybody out! Damn it, get out of there! I got you! Again, incredible work by the team. I'm really Um trabalho incrível da equipe. Eu tenho muito orgulho de tudo que eles fizeram. O layout de animação, a direção de fotografia, a iluminação, o meshing, design de som, todo mundo trabalhou junto para criar uma cena com esse nível de conteúdo. Olhem só algumas imagens de antes e depois, com diferentes etapas que nós tivemos. E lembrem-se, no começo, todo esse conteúdo faz o dimensionamento entre Xbox One, Xbox One X e até Xbox Series X. Foi um trabalho incrível, parabéns para a equipe que conseguiu. Eu sempre gosto de mostrar as diferentes descrições e camadas de quanto trabalho tem por trás de uma cena dessas. É muito trabalho para conseguir fazer um negócio assim funcionar. É importante ver como que isso fica e como fica toda a montagem conforme ela vai crescendo. Olhem só, esse é o processo com o storyboard. A gente tinha algumas pré-visualizações, algumas imagens importantes, e tudo isso acabou virando realidade no jogo no final. A gente estava tentando ver como isso ia ficar em tempo real. E eu gosto muito de ver o processo dessas coisas crescendo conforme elas vão amadurecendo, principalmente nessa cena aqui. Para mim é como ver uma fase inicial de layout, depois com a implementação real. Tem também a movimentação da câmera, que traz muito mais vida ao negócio, né? Eu fico animado só de ver. Por isso que eu gosto de mostrar para todo mundo, que eu tenho muito orgulho da equipe, de todo o trabalho que eles fizeram para isso aqui rolar, viu? Deixa eu falar de um negócio que eu mencionei agora há pouco. Aqui a gente tem criatividade dentro do engine. A gente mandou um negócio para uma terceirizada para criar filmes. E como que a gente conseguiu essa autorização? Brincando com o engine e brincando com algumas ideias para criar um conceito. A gente estava tentando algumas coisas, por exemplo, storyboards e algumas pré-visualizações, mas não estava rolando. Então a gente decidiu brincar no ambiente. E a gente ainda estava usando o Matinee, porque a gente começou a produção lá para 2016, 2017. Então a gente pegou algumas animações do Gears 4 e começou a integrar tudo isso no ambiente que a gente tinha. Um cara chamado Sam Irwin era muito bom em pré-visualizações e em criar cinemáticas que a gente chama de Franken cinemáticas, em que a gente junta um monte de coisa e o negócio dá certo. Tem gente que aprendeu muito a fazer isso há um tempo. Por exemplo, aqui. Isso aqui é conceitualizado no Unreal. Dá para ver as coisas no ambiente, com a iluminação, com alguns efeitos, muito embora não seja finalizado. Mas a gente vê o meshing e vê algumas coisas mais reais. E a gente começa a ter uma ideia do que a gente realmente quer fazer. Pelo menos a gente consegue dar mais opinião. E a gente consegue gerar mais dinâmica do que com um storyboard. Um storyboard cinza, só conceitual, não funciona tão bem. Isso aqui é muito bom, porque aí no fim das contas a gente pode virar e falar, cara, eu acho que isso aqui dá para ficar incrível. E daí a gente falava com a Elastic e pedia para ela criar uma abertura tão legal quanto essa. A gente brincou muito com essa possibilidade e foi legal criar dentro do engine. Tem muita coisa acontecendo desde o começo da pandemia, com a galera brincando com os engines e criando muita coisa nova. Isso é uma tendência mesmo. Outra cena que a gente teve. Aqui a Kate
tem que enfrentar essa criatura chamada a matriarca. E isso acontece na cabeça dela e ela está tentando descobrir o que aconteceu com a mãe dela no Gears 4. E essa criatura de inteligência artificial chamada Niles, aliás, é um computador de inteligência artificial, leva ela para dentro dessa máquina, que é o dispositivo da mente, e ela consegue se conectar a essa criatura chamada matriarca. Vamos ver algumas imagens da cena final. É um negócio meio opaco, meio turvo, e demorou para a gente chegar nesse resultado. Mais uma vez, a gente passou pelo processo todo do storyboard. A gente tentou criar ideias, mas ninguém sabia exatamente como a gente queria que ficasse. O diretor de criação não sabia exatamente, e eu não queria que fosse só um void negro. Eu queria que tivesse mais consistência, sabe? Mais sustância, tivesse mais a ver com a nossa história. A história era muito grande, como eu falei, o escopo era gigantesco, e daí a gente começou a brincar com algumas pré-visualizações. Olhem só, essa é uma. Mesma coisa, eu acho que o escopo era grande demais para o que a gente queria fazer. Pareceu também que não estava alinhado com a personagem, com o que a gente imaginava para esse momento, só que a gente não sabia o que queria. Eu falei, quer saber? Deixa eu ir fazer um pouco de captura de movimento com os atores. E foi isso que a gente fez. A gente usou o Motion Builder. E eu peguei essa movimentação, usei os créditos de abertura e fui brincar no Unreal. Foi isso. Pensa, eu estou falando do Matinee, da ferramenta anterior. E eu fui e gravei eu mesmo, porque eu só queria ter uma pegada do que ia ficar. É praticamente um filme artístico para mim. E eu fui, botei uma iluminação e queria que parecesse meio surreal, sabe? E no final das contas, isso aqui virou um guia para a equipe de layout na criação da cena. A cena final ficou assim. Eu vou rodar, o áudio não vai estar muito bom, mas eu adoro o visual dessa cena. Vamos ver o que vocês acham. She okay? She is fine. Patience. Hey, Kate, I'm here. I'm here. A little more to the scene. I'm gonna let it keep going a little bit. Vamos continuar vendo mais um pouco. Mom? Well, Kate's done it now. She's woken up the queen, Pronto, and bad a things are gonna Kate happen. conseguiu despertar a rainha. E agora a coisa vai ficar feia. Mas eu só queria mostrar que foi muito divertido criar isso. E criar esse momento surreal dentro do Gears, fora da batalha normal que a gente costuma ver no jogo. Eu só queria mostrar porque a equipe fez muito, muito bem nesse trabalho. E isso aqui foi uma surpresa pra gente, olha. We are a complete being, connected, immortal. You had a choice, and you squandered it. Alive or dead, you belong to us. Oh man. So we had a choice Cara, moment. olha This isso, aqui é um momento de escolha. E originalmente a gente não planejava fazer isso, mas eles decidiram colocar. A gente sabia que algum personagem ia morrer na cinemática, mas eles falaram: ah, vamos deixar o jogador escolher, vai. E aqui a gente entra nesse momento da escolha.
Ou seja, nos últimos momentos da cinemática, vai ter uma segmentação, vai ter uma divisão de escolhas. E a gente teve que criar dois ramos. Dependendo da escolha, tem o resultado A ou o resultado B. São dois resultados diferentes. É basicamente a mesma cena. A gente teve que fazer um pouco de reversão da animação. A gente conseguiu usar muito do conteúdo para as duas versões. Deu para diminuir um pouco do tempo que a gente teve para fazer isso aqui, em vez de ter que regravar tudo. Mesma coisa aqui, no resultado da escolha, salvando um ou outro, a gente vê a mesma pessoa reagindo. A gente teve que reanimar a voz dos personagens, nesse momento aqui, com a Kate. Então, tudo bem, a gente teve que fazer uma cena a mais, mas ao mesmo tempo, ter a escolha e ter uma ramificação de consequências nos deu um resultado melhor. E a gente só teve essa oportunidade por causa da abordagem em tempo real. Só que não foi tão fácil com o Marcus, porque o Marcus reage à morte de alguém. Na escolha A, é a morte de um filho. No entanto, na escolha B, ele consola o filho, porque Del, o melhor amigo do filho, morreu. Então a reação é diferente. Aí, nesse caso, a gente teve que usar duas cinemáticas diferentes. Isso não tem tanto a ver com o tempo real, mas a gente teve que colocar isso dentro do jogo para que funcionasse. E a gente não teve que renderizar dois filmes diferentes, completamente separados, o que significa que a gente teve menos filmes completamente renderizados mais para o final do filme, mais para o final do jogo. Vou falar agora dessa cena, a volta do Coltrane, que é um dos personagens mais favoritos da franquia. Aqui ele está voltando com pompa. Eu vou mostrar também o que a gente fez, mas eu quero que vocês assistam primeiro. E foi bom usar a renderização em tempo real, porque dependendo da escolha do jogador, a gente vai ver uma pessoa diferente na cena. Vamos assistir e eu já falo. Oh, when I said the fun part, I meant fun for the Coltrane, baby! Oh, what the... No! Cole! Everyone, into that Minotaur! We'll cover you! Okay, I'm going to keep things moving. I see my time is running out. Eu acho que eu tô com pouco tempo, então vou dar sequência aqui. Mas se você vai assistir essa cena, você vai ver ou o Cole ou o JD. Isso era fácil a gente fazer aqui. Tinha uma cena que fazer uma troca no mesh era o que precisava fazer para compensar a escolha do jogador. Mas a gente tinha duas cinemáticas finais e a gente sabia que a gente ia ter que rodar a cena inteira e a escolha do jogador ia ter que ser refletida na cinemática final. Como é que a gente ia fazer isso? Então a gente viu que a gente ia pegar um número de quadros e dependendo do que você tivesse escolhido, você ia ter o resultado. Aqui a gente tem os finais aqui. E o Cole sobreviveu, viu? Não se preocupem. E aqui tem algo acontecendo ali, além, né, no abismo. E você tem a história do Del e a história do JD. E a gente tinha um número de quadros, e um tem mais quadros do que o outro. Então a gente teve que resolver, e a gente fez um mesh swap. Porque esses personagens não tinham nenhuma fala aqui no final. Então isso facilitava bastante. E isso era algo que a gente, de fato, tinha que arrumar para a animação final. E são decisões que você tem que tomar quando você tem esse tipo de desenvolvimento. E qual é a conclusão, então, para tudo? Bom, o que a gente aprendeu? A gente precisa aceitar e abrir os braços para as mudanças e aí conseguir crescer com isso. E a gente vê que pesquisa e desenvolvimento constante ajuda a evolução e com o tempo real a gente conseguiu um bom sucesso. E como é que a gente influenciou a mudança, então? Com Gears Tactics. A equipe que fez o Gears Tactics, ele usou toda a informação que a gente tinha gerado com o Gears 5
fazendo então a renderização em tempo real no PC e depois passou isso para o Xbox também. Mas a equipe se divertiu fazendo isso, viu? Made promises to the COG, and through my people on the mainland, I've made promises to you. Complete the objective, and I will deliver. Whatever the mission, sir, we're in. What? Okay. This is the Gears 5 expansion pack we created. It's Esse the aqui é o Hivebusters pacote de expansion expansão DLC. do Gears 5, né, do Gears 5. É a história do Lion King e do Mac. Aí você tem o modo o Escape Mode. É a primeira operação, então, no Hivebusters Program. A equipe se divertiu muito fazendo essa extensão e permitiu a gente expandir ali o que a gente já tinha feito em termos de tempo real, e o pessoal já estava mais confortável, se sentindo mais confiável, e a gente, mais confiante, e a gente tinha 60 quadros por segundo dessa vez. Então a gente teve vários momentos muito legais com os personagens. Isso aqui foi para o Xbox One X. Aqui a gente tem o Hoffman brigando, falando que a Mencel tinha sido um fracasso. Teve vários momentos legais entre os personagens que a gente conseguia mostrar, né, a atuação do próprio personagem ali. A gente trabalhou com o James Crawford, que fez esse personagem. E ele fez um trabalho muito legal em captura de movimentos. E a gente conseguiu fazer umas cenas que nem essa. Essa cena é bem legal, acho que vocês vão curtir. Vou continuar falando, porque eu quero deixar uns minutinhos para vocês fazerem perguntas, então vou falar mais umas coisinhas. Quando a gente estava fazendo o escopo da cinemática, a gente estava olhando o que a gente tinha nos roteiros. Um dos problemas foi que o escopo da história estava precisando de DLC, então a gente precisava que isso funcionasse com o nosso orçamento de cinemática. Então a gente teve que fazer uma solução criativa ali. Então, vamos pensar na cena. A gente tinha que mudar os ambientes na cinemática. Isso é algo que a gente não tinha feito ainda com a nossa equipe. A gente tinha que usar todos esses elementos, como eu já expliquei, mas agora a gente ia usar esses elementos. E eu falei, olha, vamos pegar aquelas últimas cenas e na fase do boss, né, do chefão, a gente vai colocar com a música, fazer a transição para o laboratório e depois voltar para aquela missão inicial da equipe, no Escape Mode. E aí, a gente precisava da habilidade de todo mundo para conseguir fazer dar certo, né, nesse modo de fuga, e aí, o resultado foi esse. Think it'll live? Yeah, I do. It's a good day. Everyone survives. Ready for this, Scorpio? If I don't make it, I want you to know, it's your fault, and I'm gonna fucking haunt you. How's your nerves, Major Howe? Oh, to hell with my anxiety. This time, I'm the surprise. See you on the other side.
Again, so proud of the team. So proud of the team for Tenho muito orgulho da equipe. Foi fantástico eles terem conseguido fazer o que fizeram. Foi espetacular. Espero que vocês tenham, então, curtido, ouvir um pouquinho sobre como é que a nossa equipe de cinemática lidou com esse desafio de aceitar a mudança. A gente abriu os braços, né, e acolheu a mudança. A gente sabia o que a gente ia aprender com a mudança, então a gente acabou depois influenciando a mudança, criando agora cinemáticas para toda a franquia do Gears. Isso foi muito importante para a gente e a gente conseguiu, então, entender a importância da mudança. E eu tenho uma mensagem final. Eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa para influenciar a equipe para acolher a mudança. Então tem algumas fotos minhas, e não é o magrelinho que vocês viram lá naquelas fotos de 96, né, no Brasil. Eu cheguei aqui a pesar 140 quilos. E eu falei, talvez se eu perder peso, eu consiga ajudar a equipe a acolher a mudança, né? E não foi o que eu fiz, mas a equipe fez. Eles lidaram bem com a situação. Eu não tive que influenciá-los para isso. E aí eu decidi que eu ia, né, me deixar ser motivado. E eu acabei perdendo quase 40 quilos no ano passado. Em setembro do ano passado eu estava com 135, quase 140 quilos, e aí eu perdi 35 quilos. E aí eu tô com a camiseta do Gears ali, que não cabia em mim de jeito nenhum antes. E a influência, ela é recíproca, ela é mútua, ela vai e volta. E isso eu acho que é muito importante. A equipe está começando agora, a gente sabe como trabalhar com o tempo real agora, mas a gente ainda está progredindo, a gente está vendo como é possível fazer trabalhos melhores e melhores, mas a gente já pode dizer que essa equipe é uma equipe de trabalho de renderização em tempo real, e com isso eu quero agradecer muito pela atenção de vocês, e eu fiquei muito contente de estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigado. Meu Deus, que fala aí tanto, hein? Obrigado, Greg. Pessoal, não esqueçam de compartilhar o nosso link aqui, compartilhar para marcar os seus amigos também, e a gente volta daqui uns minutinhos. Fiquem aí conosco. Big Festival 2021, o maior festival de games de criação da América Latina.